Vou compartilhar a tela. Vocês conseguem ver minha tela? Aqui tá normal, Fernando. Eu não sei para os outros. Tá bom, a gente espera. Deu certo agora? É que eu não... Ah, ótimo. Vou começar aqui, então. Qualquer coisa, vocês podem me parar. Eu acho que eu não consigo ver o chat. Se puderem ligar o microfone, só para falar, tem uma pergunta no chat, eu paro sem problema. Se tiver rápido, é só falar, tá bom? Bom, vamos lá, né? Direito das famílias, né? Eu já me apresentei para vocês, mas apresentando de novo porque agora está gravando. Meu nome é Ana Flávia, eu sou vice-presidente da Liga Acadêmica de Direito Civil. Eu tenho 19 anos, eu estou no 5º semestre e eu também sou monitora de Direito Penal 3 e Teoria Geral e História do Direito. Bom, primeiro vamos começar, né? Ali eu coloquei direito das famílias. Mas por que direito das famílias, né? Se analisarmos a família de cada um aqui, a gente pode ver que é diferente. Não segue um padrão, né? Não segue um modelo só. Então, na Constituição Federal, a gente tem no artigo 226 um rol exemplificativo. Ou seja, lá eles trazem alguns exemplos de famílias. A primeira é a família matrimonial, né? Aquela que é provinda do casamento. A segunda que tem, ela está no parágrafo 3º, e é a família convivencial, que é a família provinda da união estável. E a terceira, que está no parágrafo 4º, é a família monoparental, ou seja, apenas um pai e o filho. Mas, como dito, é um rol exemplificativo, né? Não é taxativo, não são só esses tipos de famílias existentes. Aqui eu trouxe alguns exemplos, mas é claro que é muito amplo isso, não são só essas famílias. O primeiro exemplo é a família homoafetiva, né, que é provinda de uma relação de pessoas homossexuais. A segunda é a família anaparental, ou seja, sem pais. A terceira é a família pluriparental, que é o contrário da anaparental, né? A anaparental não tem nenhum, a pluriparental tem vários. A família recomposta. A família recomposta é aquela provinda de divórcios, né? Era uma família, outra família, e elas como eu posso dizer, elas se recombinaram, né? É chamada também de mosaico. Outro exemplo que a gente tem aqui é a família poliafetiva, né?
aquilo, o direito, ele tem que acompanhar a evolução da sociedade. Então, agora a gente tem, né, agora não, né, a gente sempre teve o poliamor, e agora isso de uma maneira mais, menos preconceituosa. Então, a gente também tem a família poliafetiva, que é provinda do poliamor. A gente também tem a família paralela. Essa é um pouco polêmica, que é a família provinda da traição. Então, a gente vê que a amante tem, sim, direitos, né? E a família substituta, né? Uma criança, ela pode ser colocada em outra família. Então, aqui seria o caso da adoção, né? A família original dela, infelizmente, não pôde ficar com ela, e aí ela foi colocada em outra família, em uma família substituta. Então, por isso que é direito das famílias, porque não existe apenas um modelo, e sim vários. E o que é direito de família, afinal, né? É um ramo do direito civil, é um direito privado, que está no livro 4 da parte especial do Código Civil. E direito da família, ele tem alguns princípios constitucionais. O primeiro, né, é o ratio do casamento, que é a razão das famílias, né? Por que existe família? E é o afeto, né? O segundo, igualdade jurídica entre os cônjuges. Ou seja, os cônjuges, eles possuem os mesmos direitos e deveres. E o mesmo ocorre com os filhos. Os filhos, eles são iguais perante a lei. Todos os filhos. Muita gente, né, do passado fala assim, mas e o filho adotivo? É filho, né? Então, tem os mesmos direitos. O pluralismo familiar. Então, o que seria isso? Vários modelos de família. A consagração do poder familiar. O que seria isso? O nome, ele não é tão sugestivo quanto os outros, né? Aqui, ele se afirma no modo de direitos e deveres que os pais têm sobre os filhos. A liberdade aplicada à família. Então, todos nós somos livres para definir qual seria o nosso tipo de família. Também o respeito da dignidade da pessoa humana, ou seja, dentro, né, do âmbito familiar tem que ter respeito à pessoa humana, como em qualquer outro âmbito. A solidariedade familiar. Então, as pessoas, elas devem se ajudar, né, ambiguamente. Mutuamente, desculpa. Desculpa, gente, que os meus pais chegaram aqui, aí deu uma desconcentrada. Bom, e a proteção integral a crianças, adolescentes e idosos. A gente sabe, né, que crianças e adolescentes e idosos, eles são mais vulneráveis. Então, a gente tem que ter uma maior atenção, né, um maior cuidado com essas pessoas. Também afetividade. Então, a família, ela tem que ter afeto. Esse tem que ser o principal fundamento da família. E a função social da família é que a família deve ser contextualizada. Acho que tem alguém aguardando no lobby. Eu acho que foi admitido. Bem-vinda, Camille. Seguindo, né? Como é uma revisão bem rápida de direito de família,
a gente não pode se atentar muito ao casamento, porque, como a gente sabe, é um conteúdo muito extenso, que eu acho que deveria ter uma revisão só para o casamento. Então, aqui só falando, né, que ele pode ser civil ou religioso com efeitos civis. Eu esqueci, até agora tá tudo tranquilo? Tudo certo. Obrigada. Como o casamento, então, ele é muito extenso, a gente vai suprimir ele e falar um pouquinho sobre uma coisa que eu acho que todo mundo, quando vai se casar, quando vai constituir uma família, pensa, que são os regimes de bens, né? Qual regime é o melhor? Qual regime nós vamos adotar? Então, quais são os tipos? A comunhão parcial de bens, a comunhão universal de bens, a separação convencional de bens, a separação obrigatória de bens e a participação final nos afrestos. Bom, primeiro, né, a comunhão parcial. A comunhão parcial é o regime padrão da lei. Então, se a gente não especifica, o nosso regime é a comunhão parcial. E qual que seria, né, a lógica? Os bens que são adquiridos durante o casamento se comunicam. Então, quando, né, ocorre o divórcio, os bens que a gente adquiriu no casamento vão ser divididos meio a meio. Só que os bens que já possuíam antes de casar, né, que eram os bens particulares, esses não se comunicam. O segundo, a comunhão universal. A comunhão universal era o padrão no Código Civil anterior. Então, a gente pode ver hoje em dia ainda muito sobre a comunhão universal. O que significa? Ela também é bem sugestiva. Todo o patrimônio dos cônjuges se comunica. Então, mesmo que eu adquire antes ou durante um matrimônio, né, esses bens vão se comunicar. Então, se eu me separar, mesmo que o meu marido ele tinha antes, sei lá, um carro, uma moto que ele teve antes do casamento, eu tenho direito. A separação convencional. Nós temos dois tipos de separação, né? E elas são bem parecidas. Qual que seria a diferença? Convencional, esse nome sugere uma convenção. Então, pode ser escolhido pelos nubentes, né? E o patrimônio dos cônjuges nunca se comunica, não há exceções. Nos outros dois, na comunhão universal e na comunhão parcial, tem algumas exceções. Na comunhão parcial, por exemplo, herança não se comunica. E na comunhão universal tem alguns, a gente pode colocar cláusulas de bens que não se comunicam. Então, por exemplo, a minha mãe ela pode me doar uma casa e especificar que não vai comunicar com o meu cônjuge. Já na separação convencional, não tem exceções. A separação obrigatória. Ela não é passível de escolha e é imposto pela lei em algumas circunstâncias. Essa ela é bem polêmica, principalmente quando foi acrescentado, né, essa pessoa maior de 70 anos. Por quê? Porque parece que a lei ela tá mesmo julgando que essas pessoas elas só vão se casar se houver um interesse da outra parte, né? E que elas não, de certa forma, não conseguiriam administrar os seus bens. Então, é por isso que a lei impõe essa separação obrigatória. Os bens também não se comunicam e no artigo 1641 especifica para quais casos que a separação é obrigatória. A primeira, né,
é das pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Então, a gente tem algumas causas que suspendem, né, a celebração do casamento. Se elas não são respeitadas, o regime é o regime da separação obrigatória. O segundo, da pessoa maior de 60 anos, né? Ah, isso foi revogado, desculpa. E aí eles colocaram da pessoa maior de 70 anos. E de todos que dependerem para casar de suprimento judicial, né? Autorização judicial. E a gente tem o último, né? Que, não sei se vocês sabem, mas o Código Civil, ele está passível de ser mudado. E um dos regimes que com certeza vai sair é a participação final nos aquestos. Por quê? Porque ele quase não acontece. São raríssimos os casos. Geralmente, são empresários que adotam esse regime. Por quê? Porque, vamos supor, eu tenho uma empresa. E aí, eu casei com outra pessoa. Para eu poder gerir essa empresa, eu vou adotar esse regime. Para eu poder fazer todos os atos, né, da minha empresa sem consultar o meu cônjuge. Então, é por isso que os empresários geralmente adotam a participação final nos aquestos. E o que seria, né? Os cônjuges não comunicam seu patrimônio, nem passado, nem durante o casamento. Então, eles têm livre autonomia do seu patrimônio. Só que, se tiver um divórcio, cada um tem metade dos bens, dos aquestos. É só para não precisar de autorização do outro para poder gerir os negócios. Empresário também não pode se casar. Na verdade, se eu caso, né, com uma pessoa, em algumas hipóteses eu não posso ter uma empresa com ela. Quais seriam as hipóteses? A separação obrigatória. Por quê? Porque o patrimônio iria se comunicar, né? Pode ter fraude para a pessoa, né, para o outro cônjuge ter acesso ao patrimônio. E da comunhão universal, porque entende-se que é só um capital, então as pessoas não podem ser sócios entre si. Vocês têm alguma dúvida? Então, gente, essa foi, né, uma pequena revisão, bem pequena mesmo, de direito das famílias. É um assunto muito extenso e que eu acho que poderia ser dividido. Cássia, vamos fazer mais monitorias de direitos das famílias, uma só de casamento, porque casamento é um conteúdo extenso. Eu queria agradecer a presença de vocês e também convidar vocês a seguirem, né, se não seguem ainda, a nossa página no Instagram, @ladic.unisal. E qualquer dúvida, estou à disposição. Desculpem qualquer coisa, né? A ambiguidade ali, ambíguo. Mas estou disponível a qualquer dúvida. E muito obrigada pela presença.